Mensagem que salva. E nós vamos abrir nossas Bíblias, num texto que eu creio ser muito conhecido. Que é Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Já há algumas semanas, eu tenho trazido e disse que traria aos irmãos uma sequência de sermões falando a respeito dos mandamentos recíprocos, que são repetidos na palavra de Deus cerca de 60 vezes, principalmente no Novo Testamento. E eles estão divididos, queridos, em grupos, esses mandamentos recíprocos. Todas as vezes que você encontra na Bíblia, amai uns aos outros, é um mandamento recíproco. Perdoai-vos mutuamente, mandamento recíproco. E hoje nós vamos falar sobre 3 mandamentos dentro desse texto, e eu gostaria que você pudesse ler, e embora seja um texto extremamente conhecido, você pudesse ler comigo de 42 ao 47, para depois conversarmos a respeito desses mandamentos. Vamos ler juntos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Meus amados, quando nós lemos este texto, que é um texto extremamente conhecido, como eu disse no início, nós temos a tendência de dizer, eu conheço esse texto que se refere à igreja primitiva. Conheço que eles viviam juntos, estavam junto com os apóstolos, tomavam suas refeições, estavam comungando, estavam partilhando daquilo que tinham e viviam como servos de Deus, unidos e recebendo o ensino através dos apóstolos que estavam com eles. Mas o texto é muito mais profundo a respeito da vida da igreja do que simplesmente narrar que a igreja estava bem. A ideia do texto não é simplesmente nos dizer, olha, naqueles dias a igreja caminhava tranquila. Porque não existia essa tranquilidade. A igreja estava sendo perseguida. Eles mataram Jesus e estavam buscando agora, em todos os locais, quem eram as pessoas que seguiam aquele tal de Jesus que morreu na cruz. E que agora, dentro do Império Romano, se ouvia dizer que este tal ressuscitou. Alguns atribuíam que os discípulos tinham roubado o corpo. Por isso, para criar uma doutrina da ressurreição. Mas não podiam apagar os vestígios e as coisas que eram comprobatórias que ele tinha ressuscitado. Porque os guardas não saíram dali. A pedra era impossível ser removida por mulheres que chegaram no túmulo primeiro. E quando elas chegaram, a pedra já estava removida, o Senhor não estava lá. O lenço que cobria seu rosto estava dobrado e colocado no túmulo, onde ele fora deixado. E alguns ainda estudiosos dizem que o fato de ter justamente deixado o lenço dobrado é porque
ele não mais estaria ali, já tinha vencido a morte, e que agora não voltaria mais ao túmulo, mas voltaria segunda vez, como ele prometera. E os discípulos, então, estão seguindo Jesus, mas não estão mais seguindo o Jesus físico, estão seguindo os ensinos que o Mestre deixou. E o que mais marcou a vida da igreja e a vida daqueles que estavam ao redor da igreja naquele instante, era justamente o estilo de vida da igreja. A igreja não tinha homens letrados, não tinha teólogos de renome, mas a igreja tinha pessoas simples, homens e mulheres que andaram com Jesus, experimentaram de estar com Ele, experimentaram ver Jesus e aprender dele. E o que aprenderam? O que nós estamos estudando. Os mandamentos recíprocos. Se você olhar dentro dos mandamentos e da visão do reino de Deus, a igreja de Cristo não briga com alguém, não briga com outro, ela na verdade pacifica onde ela chega. Ela não veio trazer tranquilidade, preste atenção nisso que eu estou dizendo. A igreja não veio pregar que todo mundo vai se dar bem. A igreja veio pregar que Jesus Cristo é o único capaz de salvar o homem. Mas esta pregação, uma vez calada o coração da pessoa, é capaz de produzir frutos de paz na vida daquele ser humano, de sossego na alma. Acaba o tormento e a tormenta de dizer, e depois? Porque o Senhor sustenta esta vida. Mas também produz em direção ao próximo uma mudança de comportamento que o outro também se sente incomodado, que o outro se sente impelido pelo próprio Espírito de Deus, através da vida da igreja, de também buscar entender o que é que se passa com aquela outra pessoa. Por isso, irmãos, a igreja primitiva tinha este modo que aqui está narrado de viver. E eu gostaria de voltar aí no versículo 42 e 43, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí ele diz assim no 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Existe um princípio colocado neste momento da vida da igreja, que eu gostaria que você gravasse isso. O fato de vir ao culto, de estar no culto, de andarmos juntos, de celebrarmos juntos, de termos uma vida em comum, não é para ficar tomando conta da vida do outro, mas é para que encorajemos uns aos outros nesta caminhada. Quando nós ficamos sozinhos, uma das coisas mais difíceis é justamente o fato de que você não tem pessoas ao seu lado para dizer, nós estamos juntos aqui. E meus amados, quanto vale um irmão? E eu faço coro com a Bíblia que existem irmãos mais chegados, amigos mais chegados do que irmãos. Existem pessoas no corpo de Cristo que são mais chegadas ao nosso coração do que a própria família. E isto não é um erro, isto é um chamado de Deus. Não que nós não possamos ter pessoas da família que sejam caras na alma, mas que o nosso princípio de vida é entendermos que Cristo nos colocou nesta família chamada Igreja de Cristo. Como todas as outras famílias, é uma família que tem lutas, que tem problemas, que tem situações a resolver, que tem dificuldades, que passa por intempéries, como todas as demais famílias passam, mas com uma grande diferença. O que nos une não é o bem-estar. O que nos une não é o status social. O que nos une é o amor de Deus derramado em nosso coração através de Cristo Jesus e assim por obra do Espírito Santo sobre a sua igreja. É isto que nos une.
Quando nós olhamos a igreja, ela não foi chamada para nivelarmos um status social de tal forma que exista a igreja do riquíssimo, do rico, do remediado e do pobre. A igreja é uma só. Cristo é tudo em todos nós. E assim precisa ser. O ato de encorajar o outro não é que você sabe tudo, é que você pode dar naquele instante a ele o ombro para caminhar e dizer: nós estamos juntos. Aí o que eu posso fazer por ele? Você pode orar. Por isso, quando nós lemos na semana retrasada, que lemos Tiago capítulo 5, vai dizer que está alguém entre vós doente, chame os presbíteros, orem, unjam com óleo, clamem por esta vida, porque isto traz transformação daquele coração e da situação que a pessoa está vivendo. Nós somos este corpo, queridos, onde um encoraja o outro na caminhada. E nós não fomos chamados a deixar soldados para trás nessa história. Não estou dizendo que não existam pessoas que queiram pular fora do barco. Sempre existe. Sempre existirá. Sempre existiu. Jesus não diz: cola essas pessoas na igreja. Jesus diz: ama essas pessoas. E o que significa amar nesse instante? Nós temos uma confusão que acontece na nossa alma, que é entender que amar é bajular a pessoa, que é embalar a pessoa para que ela durma um sono sossegado e bom, e ninguém venha mexer com ela, e que ela se sinta muito bem na igreja, dormindo sossegadamente, desfrutando do bem-estar. Este não é o chamado da igreja. Não é a bajulação que faz parte, é o amor. E o amor é aquele que é capaz de carregar a pessoa, se necessário for, sim. Mas é aquele que também tem coragem de dizer as verdades e colocá-la no chão e dizer: caminhe, vamos juntos. Nós estamos juntos, mas você precisa caminhar. Você precisa fortalecer os seus músculos. E, meus amados, eu não tinha tanta ideia, porque quando a gente é mais novo, né, a gente não tem ideia do que a falta de músculo pode fazer com a pessoa. À medida que eu fui caminhando no ministério, eu deparei com pessoas que ficaram 2 meses, 3 meses na cama. E parece loucura, mas a pessoa que fica 2, 3 meses acamada, às vezes 1 mês e meio de UTI, quando ela sai da UTI, ela precisa reaprender a andar. Os músculos estão parados, não há força na musculatura. E uma das coisas que precisa se fazer é ter pessoas que amparem este doente que estava aí na UTI, agora saiu, está no quarto, mas ele precisa de amparo. Ele precisa de ombros para que ele possa colocar o pé no chão, mas não suportar todo o peso de uma vez. Então, os enfermeiros, e eu vi algumas vezes isso, os enfermeiros saem no hospital pelos corredores, caminhando com aquele enfermo, para que ele possa dar passos lentos, iniciais. Parece um bebê começando ou reaprendendo a andar. Depois de algumas semanas, a memória muscular está ativa e a pessoa começa a fazer os seus exercícios sozinha. Você já viu alguém recebendo fisioterapia nesta condição? Irmãos, o ato de encolher a perna, espichar, esticar a perna, a pessoa grita de dor. Você fala: mas como? Desaprendeu, a musculatura parou. A igreja de Cristo não foi chamada a viver parada, quieta. Nós somos tal qual este corpinho que nós temos. O que o nosso corpo precisa? Se mexer. Quanto mais parado nós ficamos, mais parado queremos ficar. Quando você começa a ativar o seu corpo, ele começa a responder e dizer assim: então eu preciso me mexer. Então vamos lá.
E os músculos começam a trabalhar. É assim que o corpo de Cristo foi chamado a viver, se mexendo o tempo todo. Mas se mexendo em qual direção? Em direção ao próximo. Nós somos um corpo que juntos, unidos pelo Espírito Santo de Deus e no amor de Cristo, nós ajudamos uns aos outros o tempo todo. O tempo todo. É um exercício constante do corpo. E isto na Bíblia se chama encorajar o seu próximo e ao mesmo tempo dar a ele consolo. Quando você consola a pessoa, ela ganha vida. Ela ganha fôlego para caminhar. Existe uma coisa que às vezes, quem já passou sabe disso, que vale mais do que dinheiro, que é ter pessoas e amigos que cheguem próximo de você a hora que você mais precisa. Talvez eles não tenham palavra nenhuma, mas só de você olhar o rosto conhecido deles, isso muda o seu ânimo. Você já notou que o nosso Jesus, em alguns momentos específicos da vida, e principalmente os momentos mais difíceis na alma, ele sempre chamou os 3 amigos. Quem eram? Esse daí ninguém esquece, né? Pedro, Tiago e João. Jesus vai orar porque o momento é turbulento na sua alma, a morte está chegando, ele sabia do que ia acontecer, e ele diz a Pedro, Tiago e João, vamos orar comigo? Vamos juntos. Orem, clamem, se preparem, orem comigo. Irmãos, como isso é necessário no corpo de Cristo, por isso nenhum de nós foi chamado ou recebeu de Deus poder supremo. Nós recebemos dons, mas cada um dos dons deve ser exercitado e aplicado no corpo, porém, você não é suficiente em si mesmo com o dom que recebeu. Você precisa do outro. Eu preciso do outro. Irmãos, como é gostoso quando alguém vence a barreira, porque eu digo que é uma barreira, e olha para o pastor e fala assim, pastor, estou vendo que você está cansado, posso orar por você? Talvez você diga assim, mas nunca viu o pastor cansado. Você já viu, mas é que talvez você olhe e fale assim, deve ser o dia a dia. Não é, queridos. Nós somos corpo de Cristo e como é bom quando alguém ora por nós. Como é bom quando alguém intercede diante de Deus por você. É gostoso, é agradável na sua vida ou não é? É corpo. É o corpo se ajudando. E eu acho isso maravilhoso no corpo de Cristo porque nenhum de nós é suficiente. Todos nós somos dependentes de Deus. E dependentes dentro desse corpo uns dos outros e do dom que Deus colocou sobre a vida do próximo. Vamos no versículo 44 e 45, e eles dizem assim, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos ler o 45 juntos? Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha. Amém. Já pensou se essa moda pega hoje? Já pensou, não, irmão? Não, pastor, não quero nem pensar nisso. Sair lá de casa. Sair da estrutura que eu criei. Pois então, os irmãos entenderam que Jesus estava voltando e o que eles precisavam fazer era cuidar uns dos outros.
Foi um momento inicial da igreja, e isso não é um mandamento, vender as propriedades. Mas o mandamento de Deus está em olhar para a necessidade do próximo, em ver o que ele necessita, o que ele precisa, e ajudá-lo. E aqui eu quero te dizer, não é porque a pessoa não tem dinheiro que ela precisa de dinheiro. Às vezes ela não tem administração, mas ela ganha bem. De tal forma que você, sabendo administrar, como é que você abençoa aquela pessoa? Dando dinheiro? Não. Dizendo para ela, viu, eu tenho notado que você passa por algumas dificuldades financeiras. Passo. Então, como corpo de Cristo, eu quero te abençoar. Eu sou bom administrador. É a minha área. Posso te ajudar? Posso te servir? Nem sempre é dar dinheiro. Às vezes é distribuir do seu conhecimento, daquilo que você já sabe, já aprendeu. Tem outros irmãos que precisam ser confrontados. Eu fui pastor de um irmãozinho, e eu posso falar isso aqui porque ele já testemunhou. Se ele estiver assistindo, ele sabe disso. O Valt, lá em Rondônia. E o Valt sempre foi uma pessoa, hoje ele é diferente, mas ele sempre foi uma pessoa altiva, que a gente chama de nariz empinado. Tinha um bom emprego, um bom salário, e ele olhava para os outros como povinho. Pessoas que não sabem muito, não podem muito, não conseguem muito. E como nós estávamos numa igreja de periferia, as pessoas tinham bem menos do que ele. E eu me lembro muito bem que o Valt, ele era meu vizinho da casa pastoral, e nós convivíamos ali, conversávamos, pescávamos juntos, e um dia o irmão dele faleceu. E quando o irmão do Valt, o Valcir, faleceu, uma das coisas que Deus moveu no meu coração foi de chamar o Valt, porque tinha que reconhecer o corpo no hospital. O Valcir foi baleado e veio a falecer, e depois de fazerem a autópsia, eles, para liberar o corpo, tinha que estar alguém da família. E eu chamei o Valt e falei, vamos juntos lá. Aí ele falou assim, como está meu irmão? Eu falei, ainda não sei, mas nós chegamos lá, a gente vê. Ao chegar lá, nós vemos. Quando nós chegamos, a enfermeira veio, eu me apresentei como pastor, ela disse, pastor, o corpo está lá no necrotério, precisa ir lá. Aí eu chamei o Valt e falei, vamos, Valt, ali comigo. E ele veio, e fomos caminhando. Quando nós chegamos na porta do necrotério, que ele leu necrotério, ele olhou para mim e falou assim, meu irmão morreu? Ele morreu. E você precisa reconhecer o corpo. Ele refugou, você sabe o que é refugar? Ao invés de andar para frente, a pessoa dá um passo atrás, e no que ele deu um passo atrás, eu bati nas costas dele assim, com esse corpinho, com essa mãozinha, e levei ele para dentro do necrotério e falei assim, vamos juntos. E aí ele olhou o irmão dele. Foi um silêncio. E eu também não disse nada. Eu só vi o Valt com as lágrimas escorrendo. Falou, nós podemos sair, pastor? Falei, depende, se você já entendeu, nós podemos. Ele falou, já. O Valt saiu dali, nós fomos buscar as roupas para vestir o irmão. E ele saiu mudo, pegou as roupas, entrou mudo de novo no carro e nós fomos até a funerária. Eu não sabia o que estava preparado para aquela manhã. Quando chegamos na funerária, a funerária só tinha uma pessoa e tinha 3 mortos, 3 corpos para serem limpos. E o rapaz falou assim, o corpo só vai ser liberado aí pelas 10 horas da noite. Porque eu estou sozinho aqui.
Aí eu olhei para o Walt e falei assim, vamos dar banho no seu irmão? Ele falou, pastor, mas isso pode? Falei, se você não fez até hoje, vamos fazer uma vez. E o Walt me ajudou a dar banho no irmão dele, fizemos a barba. E eu estou sendo muito detalhista aqui com você, para você entender. Num morto se dá banho, muitas vezes, principalmente quando tem muito sangue, com sabão em pó, com escova de lavar roupa. E você vê claramente que nós não passamos de pó. Naquela tarde, o Walt entrou no carro e disse assim, pastor, obrigado por me mostrar o quanto eu sou soberbo. Falei, eu não te mostrei nada, mas você enxergou. Quantas vezes nós queremos erguer o nosso nariz e pensarmos melhor de nós do que do outro? Nós somos pecadores, queridos. E quando a Bíblia nos coloca nessa situação, ela nos chama, como os irmãos entenderam aqui, que não adianta eu ter bastante, o outro estar passando necessidade, porque isso não serve o outro. Eu preciso encontrar maneiras que eu possa abençoar as pessoas. E como eu disse, nem sempre é dando dinheiro. Nem sempre é fazendo uma compra, mas em alguns momentos é preciso fazer isso. Em alguns momentos é preciso reunir algumas coisas que nós temos e compartilhar. Às vezes você olha no seu guarda-roupa e fala assim, eu não tenho roupa. Se você levasse alguém na sua casa e abrisse o guarda-roupa e dissesse assim, escolhe aí. Ele ia dizer, mas posso ficar nessa maravilha, esse tanto de roupa? E foi o mesmo guarda-roupa que você disse que não tem roupa. Mas é porque é diferente. Nós cansamos de olhar as mesmas roupas. Por isso que volta e meia a gente está dizendo que não tem. Mas nós temos. Às vezes nós dizemos, não tenho nada aqui em casa para comer. Mentira. Nós não temos nada do que nós queremos comer, mas tem o que comer. Não tem, irmãos? O difícil é quando você abre as latinhas e a latinha não tem nada mesmo. Eu não sei quantos já passaram esse momento na vida. Mas ele traz um desespero ao coração do ser humano. Porque a pessoa não vê saída. Aí sim é não ter o que comer. Mas a providência de Deus com o seu povo é justamente em construirmos uns aos outros ao longo dessa caminhada. E eu terminando esse sermão, eu gostaria que você entendesse que edificar a igreja não é nos construirmos um sobre o outro, mas sim um ao lado do outro o tempo todo. Não é nos servirmos do outro, é servirmos ao outro. É encorajarmos e edificarmos o próximo de tal forma que hoje eu estou servindo de apoio, amanhã ele será o apoio naquilo que eu necessito. Eu preciso de você, lembra de um cântico que dizia isso? E você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, até o fim. Por que a Bíblia diz, não deixe de congregar? Porque esse será, com certeza, um ponto do fim, queridos. As pessoas estão sendo encurraladas e colocadas cada um no seu gueto. Isso é um trabalho que, às vezes, a pessoa fica colocando como se isso fosse de um partido, de uma posição, de uma questão. Não, meus amados.
Essa é uma estratégia do inferno para que a igreja se acomode e fique quieta, cada um no seu cantinho. Essa história de cada um no seu quadrado serve para a música que tocam aí, mas não serve no cristianismo. No cristianismo, nós somos uns dos outros e uns com os outros, uns pelos outros e uns aos outros. Andamos juntos. De tal forma que aquilo que você precisa, talvez possa vir de um irmão mais humilde, mais desprovido financeiramente, mas ele te abençoar. Da mesma forma, você mesmo estando abastado, pode servir outras pessoas. E esta é a maravilha do corpo de Cristo. Não importa o quanto temos, não importa o status que temos, não importa a formação que recebemos ou alcançamos, importa que Cristo vive em nós. Então somos membros uns dos outros neste corpo. Amém? Encoraje o seu irmão. Edifique o seu irmão. Dê a ele ânimo nessa caminhada. Quando ele vier te dizer, rapaz, está difícil a caminhada, estou sentindo uma dificuldade tremenda, estou cansado. Não diz para ele, eu também. Diz assim, está cansado, meu amado? Posso orar com você? Vamos orar juntos? Vamos clamar uns aos outros, vamos clamar juntos a Deus, um pelo outro? Ah, como é bom! Porque quando nós começamos a orar uns pelos outros, nós vemos que, na verdade, nossa situação, às vezes, está muito boa. E nós estamos reclamando à toa. Nesta semana, acho que circulou também no seu celular, um Reels que conta justamente um pouquinho dessa história. Em que dois amigos, depois de uns 6 ou 7 anos, se encontram, e o rapaz diz assim, e aí, tudo bem? Tudo bem nada, rapaz. Acabei de sair lá do prédio, e eu não vi, ralei o carro. Aí estava fora, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Todas as coisas que ele disse eram coisas pequenas, como eu estava no trânsito, alguém me deu uma fechada, eu fiquei muito nervoso, e agora eu estou aqui, olha, quase com gastrite. Sabe quando a pessoa pinta uma história maluca que arrebenta o coração do outro, mas na verdade não passa de um cisco? Aí ele resolve dizer para o outro, e você ainda está trabalhando lá? Não, já tem 5 anos que eu perdi o emprego. Porque minha esposa teve, acho que leucemia, aí eu fiquei cuidando. Oi? Eu sofri um acidente, a minha esposa ficou doente, depois ela morreu, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo. Mas graças a Deus estou bem. E o cara vai ficando com a cara de tacho. Porque quantas vezes nós estamos reclamando de nada? Mas a gente só reclama de nada porque a gente não olha para o outro. Quando você olha para o outro, quando você conversa com o outro, você vai dizer assim, obrigado Deus, a minha situação está muito boa. Eu preciso achar um jeito de abençoar o outro, de ajudá-lo a andar, servir de apoio para ele. E meus amados, eu quero te dizer, é melhor do que ganhar milhões, quando você estende a mão e serve o outro. Isso faz bem à alma. Isso trata de nós. Ganhar milhões não melhora você. Mas quando você estende a mão e ajuda seu próximo, você sente parte da pessoa de Deus em direção ao seu irmão, abençoando. E foi para isso que Deus nos chamou. Então, igreja, encorajemos, ajudemos, sirvamos de pessoas para a edificação do próximo, para a glória de Deus sobre nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Mensagem que salva.